TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu. Que o Senhor possa estar abençoando a tua vida. Todas as vezes que nós vamos à busca da palavra, daquilo que nos alimenta, né? Todos nós somos edificados. Como nós precisamos sempre estar abertos para tudo aquilo que o Senhor quer fazer, quer falar através de nós. Precisamos deixar que o Senhor haja, né? E hoje, nesse programa Janela do Céu, nosso convidado de hoje é o nosso irmão presbítero da cidade de São Leopoldo, nosso irmão Luciano Moraes, que vai falar um pouco pra gente da sua história, que é bem extensa, né? Uma longa história com o Senhor, grandes coisas Deus já fez na vida dele e com certeza será de grande edificação para as nossas vidas e nós vamos poder ver como Deus age, né? Como Deus faz essa obra dentro e fora do nosso coração. Tudo bem, irmão? Tudo bem, irmão. É uma alegria poder estar participando do programa aqui. O Senhor tem nos oportunizado a estar nessa casa, né? Já há alguns anos, praticamente desde o tempo do início, assim, a gente tem acompanhado esses programas assim que tem veiculado a palavra do Senhor, né? Através do site, através da TV, através dos materiais, né, que a gente tem. E eu agradeço a Deus, né, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui e poder estar compartilhando contigo, né, e respondendo as perguntas assim que a gente já tem acompanhado os outros programas dos irmãos. É bem interessante, porque até a gente às vezes, por a igreja ter crescido bastante, a gente se encontra, às vezes nos encontros, mas a gente não tem assim um convívio com esses irmãos. E eu tenho podido conhecer assim irmãos e irmãs, né? Até esses tempos eu vi uma entrevista de uma irmã de Venâncio, né? Que a gente não tinha um relacionamento assim por causa da distância de quilômetros. E a gente pode entender assim a vida da pessoa, como é que ela chegou na igreja, quais foram as experiências, né? E esse programa tem possibilitado assim, né? Eu me uso muito dessa ferramenta, né? Do Pão de Judá ali, né? E de todos os sites das bandeiras, para a gente poder ver. Às vezes tu não vê no dia, mas tu pode rever, né? Eu sou um que sempre como prato frio, né? Normalmente eu deixo para assistir depois com mais calma. E é uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade aqui hoje. Amém. Amém. Então vamos começar contando, né, a tua história, como que foi essa primeira experiência com Deus. Bom, eu nasci em lar cristão, né? Meu pai e minha mãe hoje já estão com seus 76 anos, né? Moram ali na cidade de Cachoeiro do Sul e eles sempre nos contavam, assim, quando nós era criança, né? De que a maneira que eles foram salvos, o período que eles moravam na área rural, eles são membros da Igreja Assembleia de Deus desde pequenos e, por sequência, nós todos fomos criados, né? Eu e mais 3 irmãos. Nós fomos criados dentro da Igreja Assembleia de Deus. Eu, até um período dos meus 15, 16 anos, eu permaneci junto com os meus pais. Mas, por culpa de ninguém, mas por uma escolha minha e própria, né? Porque todas as nossas decisões são escolhas nossas, né? Eu escolhi me afastar. Eu escolhi seguir aquilo que os amigos, a escola, os companheiros, as companhias, né? A minha mãe sempre me dizia, cuidado com as companhias, e ela estava certa, né? Porque realmente aqueles que eu acompanhavam não eram pessoas que queriam o Senhor, né? Nem nada. E eu acabei sendo influenciado. E entre os 15 e os 20 anos, em torno de 4 a 5 anos, eu conheci o mundo. Bem, propriamente dito, assim, todas as camadas do mundo, né? Me envolvi com drogas, com álcool, com tudo que Satanás promove aí no mundo que a gente já conhece. Isso na década de 90. Né? Isso se ocorreu mais ou menos ali em torno de 1990, 92, né? Até o ano de 97, 96, 97. Eu já sabia da existência, né, de reuniões que o irmão Sérgio tinha na residência dele, que quando eu tinha uns 15, 16 anos eu participei
por algumas vezes, não sei se chegou umas 5, 6 vezes, eu fui nesse primeiro grupo familiar que ele comenta como começou, que foi na residência dele. Eu me lembro de participar, conheci o irmão. Então eu sabia que havia esse trabalho da igreja pela ADONEP, Associação dos Homens do Evangelho, de Negócios do Evangelho Pleno, né? Era o nome, uma rede de evangelismo. E eu sempre recebia convites do irmão e recebia convites também de um irmão nosso que já é falecido, o irmão Oscar Schrader. Era um senhor bem idoso e ele, incessantemente, ele passava todas as quartas-feiras para falar comigo no meu trabalho, para me convidar para ir na reunião da DONEP na quinta. O Sérgio também nos ligava, nos convidava. E eu conheci minha esposa, né, nesse período, Jaqueline. Na época nós éramos namorados, né? Ela tinha uma sede, ela tinha uma busca, ela já tinha participado de algumas denominações, assim, né? Mas não tinha se vinculado a nada. E nós estávamos passando por um período difícil, assim, de bastante quebrantamento, de luta, de tribulação, porque quem anda afastado do Senhor não tem nada de desfrute. É uma aparência, né? Às vezes tu tá bem vestido, tu tá com um bom carro. Eu me lembro que na época eu tinha o meu trabalho, eu tinha o meu salário, eu tinha um veículo que era meu, mas nada supria. Essa era a realidade. Nada supria. Cidade de Cachoeira do Sul sempre foi uma cidade assim que tem a parte egípcia, boêmia e mundana muito intensa. Então eu acabei mergulhando muito nisso, né? E a Jaqueline não. Ela sempre ficou meio na linha do bem, assim, né? Ela não quis participar dessas coisas, não concordava comigo. Então eu convidei um dia ela aí. Vamos lá, eu tenho um amigo meu, Sérgio Alves, ele coordena um trabalho, não é igreja, e não tem nada a ver com igreja e tal. Eu disse, vamos lá. E nós começamos a participar, eu acredito que no ano de 98. No início do ano de 98 nós começamos a participar e na metade de 98 nós casamos. Foi muito rápido, assim. Nós viemos para o Senhor, em seguida o Senhor trouxe iluminação. Eram as reuniões da DONEP no início, mas em seguida foi instituída a Igreja do Senhor, onde nós começamos a participar da igreja ali. Amém. E assim como o irmão já foi educado espiritualmente, né, através da palavra, sendo que os teus pais eram cristãos, o que Deus trabalhou dentro de ti, assim, de chegar na Igreja do Senhor e ver aquela palavra, né, que o Senhor traz do Evangelho do Reino? O que Deus te mostrava, né? Porque quando nós participamos de denominações, nós aprendemos várias outras coisas, né? Então, como foi para ti chegar na igreja e se deparar, então, com essa palavra? Na realidade, assim, Elisama, eu fiquei até a metade da minha adolescência entrando na fase jovem, mas eu vou te dizer sinceramente, assim, eu conheci realmente um evangelho da graça, assim, que eu assisti o miraculoso, né? Eu vi Deus fazer curas em pessoas, eu vi Deus fazer cura, né? Bem próximos, assim, de curas físicas, bem, aquela transformação inicial, as pessoas aceitarem Jesus, se batizarem, é um povo que está salvo por Deus, amém? Eu recebi a minha salvação judicial lá, aceitei Jesus, me batizei, eu acho que com 11, 12 anos, eu decidi pelo batismo. Mas eu vou te dizer sinceramente, assim, a água estava pelos meus pés, né? Porque não havia nenhum interesse, porque tem que ter um interesse, né? Porque às vezes uma pessoa, ela até está em uma organização denominacional, mas eles leem, eles buscam, eles se aprofundam, tem uns que fazem teologia. Não era o meu caso. Então eu vou te dizer assim, eu conhecia muito pouco do Senhor e da palavra do Senhor. Tanto que Bíblia eu não lia. Se tu me perguntar qual era o versículo que eu conhecia dos meus 15 para trás, eu não vou saber te dizer. Porque não havia esse hábito na minha casa. O hábito que havia era de ir no culto domingo. Essa é a minha lembrança. Mas tem algo assim que a palavra do Senhor ela é pura, né? Não importa o que os homens façam. Tem algo que eu me lembro, que é um versículo que diz assim, né? Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e mesmo quando ele for velho, ele não vai se desviar dele. E naquele período que eu estava no mundo, e às vezes eu exagerava assim, né? Me excedia, e eu
corria risco às vezes, como alcoólica mesmo, né? E lá eu orava, e lá eu lembrava de Deus, porque eu tinha recebido aquela semente, né, da graça, aquela salvação judicial estava dentro de mim. Eu sabia que o Senhor existia, eu sabia que existia um Deus. Agora, né, nesses 16 anos assim que nós estamos participando e membros dessa casa, dessa videira, o ensinamento foi muito intenso. Eu fiquei 5 anos em Cachoeira do Sul, do ano de 98 até 2003. Foi isso. Foi quando nós fomos embora para Passo Fundo. E ali os ensinamentos do Senhor foram muito intensos. Aí eu fui entender bem mais coisas. Algo que sempre me chamava muita atenção, que eu me lembro que tinha os cultos e tinha as ministrações, e uma vez o Sérgio disse assim: nós vamos ter uma reunião sexta-feira. E eu fiquei assim admirado com aquilo. Uma reunião sexta-feira, poxa, do que vai ser tratado, né? Que assunto que vai ser abordado ali. Porque eu pensei, é uma reunião, né? Uma reunião administrativa. Alguma coisa vai acontecer na igreja. E eu me lembro que eu cheguei naquela reunião, sentei com uma expectativa no meu coração de ver ele fazer uma reunião. E eu vi aquele irmão com uma Bíblia, sempre bem grande, na frente da gente, numa mesa, uma pequena sala, lá na cidade de Cachoeira do Sul, na rua Pinheiro Machado. E ele ficou pregando a palavra durante aquela reunião. E eu não entendi, mas esse homem marcou uma reunião e fica pregando pra gente. Porque eu não tinha conhecimento disso, eu não tinha esse hábito. Então isso sempre me impactou, que a Bíblia sempre teve a maior proporção de espaço nessa casa. Isso sempre me impactou, e eu creio que foi um atrativo que Deus me capturou naquela época, assim, né? Que eu possa estar compartilhando hoje. E naquele momento, então, que Deus trabalhou na tua vida, te libertando, né, dos vícios, hoje tem muitas pessoas que têm dificuldade, né, nessa área dos vícios, e tem uma certa resistência de ir buscar Deus por uma falsa culpa, né, de que não consegue se livrar da noite, não consegue. Como que foi na tua vida, né? Como que Deus trabalhou isso para aquelas pessoas que também têm essa dificuldade, né, que estão hoje buscando de Deus e não conseguem, né? Como que aconteceu contigo? Bastante difícil, né? Hoje, como a gente está à frente, assim, né, nas cidades onde nós temos ido, e quando eu encontro pessoas que são dependentes, né, que têm problemas, assim, Deus me ensinou a ter muita misericórdia, porque eu passei por aquele lugar e não é fácil. E se não houvesse uma inclinação realmente da pessoa que está envolvida e ela não querer muito, posso te dizer que nem o Senhor é capaz de tirar de lá, porque tem que ter uma cooperação. Eu me lembro de cenas quando eu comecei a participar dos grupos familiares em Cachoeira, das reuniões da Donep, dos cultos. Eu era atendido em terapia, às vezes. E o que me motivava, assim, uma vez eu fui perguntar para o irmão, né, fazer um aconselhamento. E eu disse, bom, eu quero largar essas coisas, eu quero sair dessa vida. Ele disse, mas eu gosto disso. Amém? Aí o irmão me dizia assim, ora, irmão, e pede para o Senhor. Porque tu sabe da conduta que Deus quer e do tipo de vida que tu está levando. Então, ora ao Senhor. E eu me lembro que o que me motivava à noite, assim, antes de eu me deitar, né? Eu era solteiro, morava com os meus pais, eu ia orar. E eu pedi para o Senhor, tira o gosto, tira o prazer, tira a sensação. Me coloca prazer em estar lendo a tua palavra, que foi algo que eu sempre lutei muito. Eu nem jornal não lia, né? Não tinha um hábito assim, né? Então eu cheguei na igreja e era muito estudo e muita Bíblia e muito estudo. Eu disse, meu Deus, onde é que eu vim parar, né? Porque a gente é colocado na nossa mente de que Deus vai fazer tudo e tu não tem que fazer nada. Amém? Hoje o mundo da religião tá assim, né? Deus faz tudo para mim e eu fico sentado esperando. E não é essa a realidade. Nós temos que buscar o conhecimento do Senhor. Eu preciso estar diariamente olhando para a palavra do Senhor. E eu pedia para que Deus colocasse um prazer, para que Ele colocasse um gosto, para que Ele colocasse um desejo dentro de mim. E o Senhor atendeu. Mas não foi fácil. Então, quando as pessoas, às vezes, né, um presbítero, um missionário,
vai de encontro a uma pessoa que é dependente química, que tem esse tipo de problema, o vício de álcool, não dá para julgar quando eles recaem, porque eu tentei parar por algumas vezes por causa do meu namoro com a Jaqueline. Ela condenava completamente, porque ela tinha tido uma criação que Deus o livre, os pais dela souber, né, que ela tinha envolvimento com um cara drogado, né? Então ela me aconselhava muito e brigava também, né? Então eu comecei a tentar pelas minhas forças e eu não conseguia. Eu só realmente consegui, assim. O Senhor obteve vitória quando eu vim para a igreja, quando eu fui procurar as terapias, fui participar dos grupos familiares e as minhas amizades começaram a ser trocadas. E foi algo muito natural, assim, nunca ninguém chegou para mim e disse, olha, tu tem que parar com isso, tu tem que parar, nunca. Foi algo assim que sempre me chamou muito a atenção na igreja do Senhor, foi não haver imposição nem regras humanas. Porque eu estava sempre esperando o dia que o Sérgio ia chegar e ia me dar letra. Bem, porque eu tinha contado para ele o tipo de vida que eu estava levando, mas eu estava vindo ali na igreja. Então eu estava sempre esperando assim que um dia ele ia chegar e ia me dizer alguma coisa. E isso nunca aconteceu. Nem da parte dele, nem da parte do meu líder de grupo familiar, nem dos irmãos que eram mais velhos na igreja. Nunca aconteceu. Foi o Senhor que me envergonhou e me constrangeu. E eu fui pedir para o Senhor e o Senhor fez essa obra. Amém? Amém, é verdade. Como nós precisamos ter paciência, né, e saber respeitar a todos e ver que Deus, ele não impõe nada, né? Ele simplesmente expõe a verdade e cada um tem que decidir seguir ou não, né? E também arcar com as consequências dessa escolha, né? Mas Deus sempre é muito amoroso conosco, porque quando nós agimos com legalismo com as pessoas ou com liberalismo, né, dizendo que tudo pode, ou condenando aquelas pessoas, não é uma conduta, né, que vai trazer edificação para aqueles que estão chegando. Isso é um cuidado, né, que nós temos que ter, porque todos nós sabemos que todos nós necessitamos de libertações, né? Todos nós precisamos de ajuda, de auxílio do Senhor. Mas nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos, continuando então a história de vida do nosso irmão. Fique conosco. Janela do Céu.